Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje começa falando sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Aqui na capital gaúcha, todas as unidades de saúde do município disponibilizam a vacina durante o mês de outubro. O repórter Clayton Fortunato nos traz mais informações. Conversa agora com o médico da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Juarez Cunha. Doutor, bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. A campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 25, no sábado, dia 19, tem o dia D. Pergunto ao senhor como é que tem sido a procura nesta campanha e a expectativa de atingir o público-alvo. Bem, a expectativa é grande de atingir o público-alvo, apesar de a gente saber que grande parte das crianças que fazem parte dessa campanha já estão com a vacina em dia. Mas, de qualquer forma, é importante que os pais levem as crianças às unidades de saúde para a gente revisar a carteirinha. Que tem uma novidade esse ano, que é, pela situação do surto, que depois a gente vai comentar um pouquinho, nós temos a vacinação na dose 0, que é chamada, das crianças de 6 meses a 1 ano, que era uma faixa etária que não era vacinada. Então é importante os pais procurarem as unidades de saúde. A gente está tendo uma boa procura, né? E é importante isso porque, apesar do maior número de casos estar acontecendo em outros estados, principalmente São Paulo, nós já temos 13 casos confirmados no Rio Grande do Sul, sendo 8 em Porto Alegre. Então é importante se vacinar para uma doença bastante grave. Para a gente especificar um pouquinho mais sobre essa questão do público-alvo, né, doutor? Essa campanha ela começou no dia 7, no último dia 7, e são 2 etapas, né? Essa primeira mais específica para as crianças que não têm a carteirinha completa ainda de vacinação, né? Então é bom que os pais também fiquem atentos nesse sentido, né? É importante isso que tu está comentando, mas só para a gente trazer um pouquinho de por que essa decisão. Desses mais de 6.500 casos que nós tivemos de sarampo, principalmente no estado de São Paulo, 97% dos casos são lá, apesar que atualmente já tem 21 estados com notificação de sarampo, então está se espalhando, né? A maior taxa de incidência, isso significa o maior número de casos por faixa etária, é exatamente em crianças. É onde a doença pode ser mais grave. Por isso que a primeira fase da campanha vai ser exatamente priorizar as crianças, que são as mais vulneráveis e que podem apresentar os quadros mais graves. Dos 9 óbitos que nós temos registrados no Brasil até agora, 4 deles foram em crianças menores de 1 ano. Então é importante a gente salientar a gravidade da doença e as consequências, principalmente nessa faixa etária bastante vulnerável, que é a faixa da infância. De 6 meses a 5 anos, mas tem essa questão também dessa faixa bem específica que o senhor coloca aqui, né? Eu acho que é importante até a gente comentar como é o esquema vacinal atual. O esquema vacinal é assim, a dose 0, que é de 6 meses a 1 ano, a dose 1, que é com 1 ano de idade, a dose 2, que é com 1 ano e 3 meses de idade. Esse é o esquema de rotina. Mas a vacina está disponível gratuitamente até os 49 anos na rede pública. Então, até os 29 anos ela é recomendada em 2 doses e dos 30 aos 49 em dose única. Então, o foco da campanha é a faixa etária pediátrica, mas não significa que as outras pessoas que estejam contempladas nessa rotina que a gente diz não possam se vacinar. Um adulto jovem, um adolescente que não está em dia com a vacina, ele também vai poder se vacinar independente do momento da campanha ou não, né? Para aqueles pais que estão em dúvida, né, sobre a carteirinha de vacinação, enfim, sobre completar essa carteirinha, né? No caso de dúvida, se dirige ao posto, né? Porque é mais seguro. Com certeza. A carteirinha é fundamental, primeiro, não só para a gente ter esses dados, mas fundamental para a proteção da criança mesmo, né? Então é um documento muito importante que tem que ser muito bem guardado e como o nosso calendário é um calendário bastante completo e complexo, né? Então poder olhar a carteirinha é muito mais fácil para um profissional da saúde avaliar aquilo ali e ver, está em dia ou não está em dia, está faltando ou não está faltando. Então é fundamental levar a carteirinha. Quem não tem a carteirinha, perdeu a carteirinha, não tiver registro das vacinas, vai aplicar de novo. Nós precisamos ter uma certeza de que foi vacinado. Se não tiver registro de vacinação, a pessoa é vacinada novamente. Uma segunda etapa da campanha está previsto para novembro, né, doutor? E isso daí seria para um outro público, né, que é o público jovem adulto, né?
E essa é outra característica do surto desse ano na região sudeste, né? Além da faixa pediátrica, que é mais vulnerável, onde a gente teve maior número de casos, principalmente menor de 1 ano, né, a maior taxa de incidência, um grande número de casos aconteceu em adultos jovens. Então, essa segunda etapa vai ser para oferecer a vacina de forma mais intensa, em forma de campanha, para esse público que é o adulto jovem, que apresentou também números bastante elevados no estado de São Paulo. Para que os pais possam ficar atentos, doutor, quais as principais características, né, do sarampo, né? Quais os principais sintomas e como é que se dá a transmissão dessa doença? Bem, o sarampo é uma doença viral, ela é transmitida de forma respiratória, né? Então de gotículas respiratórias. Então, se eu tivesse com sarampo conversando contigo, eu iria transmitir se tu fosse suscetível. Suscetível uma pessoa ou que não fez vacina ou que não teve a doença, né? E tem como característica febre alta, bastante elevada, com sintomas respiratórios. Tosse, conjuntivite, coriza, e a característica dela também é que, assim, em torno de 3, 4 dias de febre alta, daí regride a febre e aparece o exantema, que a gente chama, né, que é o pintadinho no corpo, né? Então, é essa evolução natural da doença. Como é um vírus que pega muito a parte respiratória, a grande parte das complicações são relacionadas ou com o lado respiratório, com pneumonias, né? Ou com o lado neurológico, pode ter um comprometimento neurológico, ou gastrointestinal também com diarreia. Importante a gente salientar que na era pré-vacina, o sarampo era a principal causa de morte em toda a infância, em todo o mundo. No Brasil, isso já não era visto, porque nós tivemos o certificado de eliminação da doença em 2016. Então, isso é uma coisa que também nos preocupa, porque a gente acha que grande parte dos pais não viram essa doença, não conheceram essa doença, então eles têm a falsa segurança de que, por não conhecer e por não ver a doença, as pessoas estão livres de ter a doença. E a forma de não ter a doença, e os pais não tiveram a doença, exatamente porque foram vacinados. Essa também é uma preocupação na nossa rede de saúde, porque os nossos profissionais também não estão mais acostumados a fazer diagnóstico de sarampo, que não era mais uma realidade. Então, a nossa rede também está sendo capacitada até para esses quadros que aparecerem com esses sintomas que eu falei antes, pensarem em sarampo e notificar a vigilância, porque a notificação rápida tem que ser notificado em até 24 horas na suspeita, porque daí a gente desencadeia medidas principalmente de bloqueio, que é vacinar os contatos daquela pessoa suspeita de sarampo, independente de ser confirmado ou não, porque às vezes demora um tempo até a gente ter os exames para confirmar. E como o senhor frisou, né, doutor, é uma doença que merece uma atenção especial, porque ela pode levar a óbito. Sim, né? No Brasil, então, aquilo que eu falei antes, nós temos 9 óbitos confirmados, né? O que está pelo menos no último relatório do Ministério, né? No ano passado, nós tivemos mais de 10.300 casos no Brasil com 12 óbitos, né? Que foi na região norte, pegou principalmente Amazonas e Roraima, né? Mas, então, é uma doença que pode ter consequências muito graves, totalmente evitável, por uma vacina segura e eficaz. Doutor, para a gente reforçar o serviço, né, a campanha está aí, né, segue até o dia 25. Dia 19, sábado, temos o dia D, que é um dia de mobilização mais ampla. Gostaria que o senhor reforçasse o convite, né, e o alerta aos pais. A rede vai estar aberta, os postos de saúde funcionando na sua plenitude. Gostaria que o senhor reforçasse, então, o alerta aos pais para que compareçam aos postos. Eu acho que o chamamento, né, do que está acontecendo com o sarampo para nós está sendo um alerta do que pode acontecer com todas as outras doenças que a gente ou eliminou ou estão controladas. Então, nós temos a rubéola congênita eliminada, nós temos a poliomielite eliminada e várias outras controladas, com um número muito menor do que já aconteceu. Coqueluche, difteria, várias outras doenças. Então, o sarampo, assim como o sarampo retornou, todas essas doenças, se a gente não tiver ótimas coberturas vacinais, elas podem retornar. Então, a gente pede para os pais, pensem que vocês estão fazendo prevenção, vocês estão protegendo seus filhos, oferecendo de forma bastante eficaz vacinas que irão proteger para as principais doenças da infância.
Okay. Médicos da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Juarez Cunha, obrigado pela participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. E a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior voltou a se reunir no Legislativo nesta quinta-feira. Até a próxima semana, os vereadores devem definir os procedimentos de trabalho da CPI. O relator da CPI, vereador professor Vambert, apresentou sugestões de regras para facilitar as investigações da CPI e a conclusão do relatório final. Para Vambert, a prioridade é discutir as possíveis irregularidades na locação do prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eu já antecipei que eu tenho, para facilitar o nosso trabalho investigativo, o interesse de convocar os ex-secretários, os atuais secretários do município envolvidos no tema do prédio, que podem trazer esclarecimentos. Nós temos que trazer o contrato, requerer a juntada do contrato de locação deste prédio e também convocar o proprietário do imóvel para saber que tipo de vantagem financeira ele podia oferir ou compartilhar com qualquer agente público em razão dessa locação, né? Uma das principais reivindicações dos membros da CPI é a presença de documentos que comprovem as denúncias. O presidente da CPI, vereador Roberto Robaina, disse que o material estará disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informação do Legislativo. Para ele, as oitivas devem começar pelos funcionários responsáveis pelo Banco de Talentos da Prefeitura. Para ver se o Banco de Talentos foi de fato um banco de talentos ou se foi um esquema político dirigido pelo prefeito Marquesan, com os mesmos critérios de sempre. O prefeito diz que é algo totalmente novo. Eu acho que é isso que tem que ser demonstrado, eu não creio que seja assim. Para isso seria muito importante escutar as pessoas que foram responsáveis pelo Banco de Talentos ao longo desses 2 anos e 10 meses de governo. Bem, ainda não foi possível aprovar isso, espero que na semana que vem a gente aprove. A próxima reunião deve definir o calendário de convocações e vistoria do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Parceiros Voluntários participou do período de comunicações na sessão plenária desta quinta-feira. A ONG promove a qualificação de organizações do terceiro setor. A entidade também incentiva a participação de crianças e adolescentes em ações de voluntariado. O coordenador executivo no Rio Grande do Sul destacou os 22 anos de história da instituição no estado. Guilherme Borba lembrou que a Parceiros Voluntários já prestou assessoria para mais de 1.000 organizações civis e qualificou cerca de 20.000 dirigentes. Borba explicou ainda que a entidade também atua fortemente na inserção de crianças e adolescentes em ações de voluntariado. A partir de 4, 5 anos a gente já começa a trabalhar na educação infantil e no Fundamental 1, onde crianças e adolescentes são estimuladas a fazer um diagnóstico de problemas locais, seja da comunidade ou na escola, quando são menores na escola, mas quando eles já têm ali mais uma autonomia de ir e vir, eles conseguem transcender o muro da escola. E aí eles fazem o diagnóstico, o planejamento e a execução de ações de melhoria nas suas comunidades. O período de comunicações foi proposto pelo vereador Walter Nagelstein. O parlamentar ressaltou que a instituição exerce importante papel nas organizações do terceiro setor, além de transformar a realidade de crianças e adolescentes. E a Parceiros Voluntários faz um trabalho de qualificação para a gestão dessas ONGs. De saber como lidar com o fluxo de caixa, como se organizar, como fazer a sua contabilidade, como organizar a sua vida legal toda. E isso é fundamental. E dar ferramentas também de formação para aquilo que elas estão na ponta fazendo, que é o atendimento da sociedade. E trabalho voluntariado, né? Com crianças, com jovens, e desde pequeno coloca no espírito dessas crianças a importância desse tipo de ação. A sessão plenária desta quinta-feira também foi marcada pela apresentação do projeto sociocultural Fábrica de Sonhos. A iniciativa atende crianças e adolescentes de baixa renda e visa a inclusão por meio da música. Da tribuna, no período de comunicações, a coordenadora da Fábrica de Sonhos, Orquestra de Violinos, lembrou que o projeto teve início em abril deste ano. Adriana Paz contou que as
As aulas ocorrem no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, na área central de Porto Alegre. Explicou que as atividades são voltadas para meninos e meninas de 11 a 16 anos. Segundo ela, são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Adriana enfatizou que o objetivo é promover a inclusão por meio da música, mas salientou a necessidade de apoio financeiro para ampliar o projeto. Nós iniciamos com os violinos, mas o nosso grande objetivo é o ano que vem já termos os demais instrumentos. Nós temos o projeto Orquestra de Cordas, aprovado pela Lei Rouanet, e nós estamos em busca de empresas que possam ser parceiras nisso. Mas, enquanto isso, nós temos uma campanha muito interessante, muito saudável, que é Adote um Aluno, que oportuniza pessoas físicas e pessoas jurídicas mesmo a adotarem um aluno específico ou alguns alunos e acompanhar o crescimento e desenvolvimento desses alunos. Interessados em ajudar o projeto podem entrar em contato por telefone ou mensagem via aplicativo pelo número 99856-3020. A pauta do período de comunicações foi proposta pelo vereador Hamilton Sosmeyer. O parlamentar observou que o trabalho realizado por entidades como a Fábrica de Sonhos transformam vidas. É um projeto que não tem recurso público, algumas pessoas estão se cotizando para ajudar, mas é um projeto lindo de transformação e principalmente através da música, porque através da música consegue despertar a capacidade, inclusive, de equipe, a capacidade de concentração, desperta a autoestima. E a gente trouxe a temática justamente para despertar, que existe ONGs como essa, que estão ajudando pessoas, principalmente jovens e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!